O conflito em Israel é uma questão complexa e antiga, com raízes históricas profundas. Ambos os lados têm queixas legítimas, e compreender o conflito é crucial para promover a paz. Este vídeo examinará a situação atual em Israel, explorando o contexto histórico, os eventos recentes, os principais atores, as consequências humanitárias e as potenciais soluções. O conflito entre israelenses e palestinos remonta ao início do século XX, com ambos os grupos reivindicando a mesma terra como sua. As tensões aumentaram à medida que mais judeus imigraram para a região, especialmente durante o mandato britânico da Palestina. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas votaram pela partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Este plano de partilha foi visto como uma solução para as crescentes tensões e violência na região. Essa decisão foi recebida com resistência por nações árabes. Os líderes árabes rejeitaram a partilha, argumentando que era injusta e que favorecia os interesses sionistas. Em 1948, Israel declarou independência, levando à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esta guerra envolveu vários países árabes que invadiram o recém-criado Estado de Israel. A guerra resultou em Israel ganhando mais território e deslocando centenas de milhares de palestinos. Muitos palestinos foram forçados a deixar suas casas e se tornaram refugiados em países vizinhos. Esse deslocamento é uma grande fonte de tensão até hoje. As condições nos campos de refugiados são frequentemente difíceis, e o direito de retorno é uma questão central para os palestinos. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, complicou ainda mais a situação. Em apenas 6 dias, Israel derrotou as forças árabes e expandiu significativamente seu território. Israel conquistou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, territórios que abrigam milhões de palestinos. A ocupação desses territórios trouxe novas dinâmicas e desafios para a região. A ocupação israelense desses territórios tem sido um importante ponto de discórdia desde então. A construção de assentamentos israelenses e os frequentes confrontos entre palestinos e forças israelenses continuam a alimentar o conflito. Várias iniciativas de paz tentaram resolver o conflito, mas nenhuma teve sucesso. A complexidade das questões envolvidas e a falta de confiança entre as partes têm dificultado a obtenção de uma solução duradoura. Eventos recentes em Jerusalém reacenderam tensões de longa data na região. Conflitos irromperam entre palestinos e a polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa, um local sagrado para muçulmanos e judeus. Os confrontos foram intensos, com ambos os lados sofrendo ferimentos. Esses confrontos foram alimentados por queixas de longa data sobre o acesso ao local e os despejos planejados de famílias palestinas em Jerusalém Oriental. Os despejos foram um ponto crítico, causando raiva e protestos generalizados. A situação se deteriorou rapidamente, com o Hamas lançando foguetes de Gaza contra Israel. O fogo de foguetes era implacável, atingindo várias cidades e causando pânico generalizado. Em resposta, Israel conduziu ataques aéreos em Gaza, mirando o que descreveu como posições militantes. Os ataques aéreos causaram danos significativos a prédios e infraestrutura. A violência rapidamente se transformou em guerra aberta, com ambos os lados trocando fogo pesado. A luta foi intensa, levando à destruição generalizada e ao caos em Gaza. A violência recente é a pior que a região viu em anos, resultando em um número significativo de vítimas em ambos os lados. Hospitais em Gaza estão sobrecarregados com feridos, enquanto Israel lida com as consequências dos ataques de foguetes. O conflito também exacerbou as tensões existentes entre Israel e seus vizinhos árabes. Protestos irromperam nas fronteiras,
com bandeiras israelenses e árabes, simbolizando o conflito profundamente enraizado. O conflito israelo-palestino envolve vários atores-chave. Israel, com seu poderoso exército, é um ator fundamental. O Hamas, o grupo militante que controla Gaza, é outro jogador significativo. A autoridade palestina, que governa partes da Cisjordânia, também está envolvida. Os Estados Unidos são um aliado histórico de Israel e desempenham um papel crucial na mediação do conflito. Outras potências regionais, incluindo Irã e Egito, também têm interesse no conflito. O Irã apoia o Hamas financeira e militarmente. O Egito desempenhou um papel de mediador em conflitos passados. Compreender as motivações e ações desses atores-chave é essencial para entender as complexidades do conflito. Seção 5. Uma crise humanitária se desenrola. O conflito em curso desencadeou uma crise humanitária em Gaza, onde milhares de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas em busca de segurança. O enclave densamente povoado não possui instalações médicas adequadas e suprimentos essenciais, deixando muitos sem acesso a cuidados de saúde básicos. Os ataques aéreos israelenses causaram destruição generalizada, danificando casas, hospitais e infraestrutura crítica, agravando ainda mais a situação. O Ministério da Saúde palestino relata um alto número de vítimas civis, incluindo crianças, que estão entre os mais vulneráveis nesta crise. As Nações Unidas alertaram para um desastre humanitário iminente e enfatizam a necessidade urgente de um cessar-fogo e acesso à ajuda humanitária para salvar vidas. Organizações internacionais estão trabalhando incansavelmente para fornecer serviços essenciais aos afetados pela violência, incluindo alimentos, água e assistência médica. No entanto, os combates em andamento tornam desafiador entregar ajuda de forma segura e eficaz, com muitas áreas inacessíveis devido à destruição e ao perigo constante. Seção 6. Esforços internacionais pela paz. A comunidade internacional condenou a violência e pediu um cessar-fogo imediato. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou reuniões de emergência para discutir a crise. No entanto, uma declaração conjunta pedindo o fim das hostilidades foi bloqueada pelos Estados Unidos. Vários países iniciaram esforços diplomáticos para reduzir a escalada da situação. O Egito tem estado em contato com Israel e o Hamas para negociar um cessar-fogo. A França propôs uma resolução do Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo e acesso humanitário. No entanto, esses esforços ainda não produziram uma solução concreta. Seção 7. Os desafios para se alcançar uma solução. Alcançar uma solução duradoura para o conflito israelo-palestino é extremamente desafiador. Vários fatores contribuem para essa dificuldade. Um obstáculo é a profunda desconfiança entre as partes envolvidas. Décadas de violência e promessas quebradas corroeram a confiança. Outro desafio é a questão dos assentamentos. Israel continua a construir assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais pelo direito internacional. Esses assentamentos complicam qualquer solução futura de dois estados. Além disso, o status de Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus e muçulmanos, permanece um grande obstáculo nas negociações. Seção 8. O papel da comunidade internacional. A comunidade internacional desempenha um papel crucial no tratamento do conflito israelo-palestino. Ela pode fornecer assistência humanitária aos afetados pela violência. Organizações internacionais podem fornecer alimentos, água, suprimentos médicos e outros auxílios essenciais.
A comunidade internacional também pode exercer pressão diplomática sobre todas as partes para que se engajem em negociações de paz significativas. Ao facilitar o diálogo e oferecer incentivos para a paz, os atores internacionais podem ajudar a criar um ambiente propício à resolução de conflitos. Seção 9. A necessidade de diálogo e compreensão. O diálogo e a compreensão são essenciais para se alcançar uma resolução pacífica para o conflito israelo-palestino. Ambos os lados devem estar dispostos a ouvir as queixas e perspectivas um do outro. É crucial reconhecer a humanidade daqueles que estão do outro lado do conflito. Iniciativas educacionais que promovam a empatia e a compreensão entre israelenses e palestinos são vitais. Ao fomentar uma cultura de paz e coexistência, as gerações futuras podem quebrar o ciclo de violência e construir um futuro compartilhado. Seção 10. Conclusão. A esperança de um futuro pacífico. A violência em curso em Israel é uma tragédia para todos os envolvidos. É um lembrete brutal do custo humano do conflito. Embora uma solução duradoura possa parecer distante, é essencial manter a esperança. Ao abordar as causas profundas do conflito, promover o diálogo e promover a compreensão, a comunidade internacional pode contribuir para um futuro mais pacífico para israelenses e palestinos.